Vamos iniciar o nosso estudo dos ossos do membro superior, analisando aqueles que compõem o cinturão, cíngulo ou cintura do membro superior. Temos aqui a clavícula, que é o osso localizado anteriormente na cintura do membro superior, ou no cíngulo do membro superior, e a escápula, que é o osso localizado posteriormente ao gradil costal, que também faz parte, juntamente com a clavícula, do cíngulo, ou cinturão, ou cintura do membro superior. Tudo certo? Então temos uma clavícula de cada lado, essa aqui é uma clavícula direita, e daqui a pouco eu vou demonstrar como a gente vai encontrar a antimeria ou lado do osso. E essa aqui também é uma escápula direita. Então temos de um lado esses dois ossos formando o cíngulo do membro superior e do outro lado do corpo também. O cíngulo do membro superior ele é completado anteriormente pelo manúbrio do osso externo e ele é incompleto posteriormente, tendo em vista que as escápulas não se articulam com nenhum outro osso exceto com a própria clavícula anteriormente, formando a articulação acrômio-clavicular, que é entre o acrômio da escápula e a extremidade acromial da clavícula. Nós vamos detalhar esses acidentes ósseos, essas estruturas, a seguir. Vamos iniciar o nosso estudo descritivo a partir do osso clavícula. Então essa aqui é uma clavícula. Nesse caso, é uma clavícula direita. E por que direita? Assim, teremos que determinar os passos para a antimeria do osso. Observe aqui, primeiramente, a extremidade acromial da clavícula. Ela é um pouco mais plana e, digamos que, achatada. Enquanto que nessa extremidade que é voltada para a medial, chamada extremidade external da clavícula, nós encontramos ela sendo mais grossa, mais espessa e mais arredondada. Então veja bem, a extremidade acromial, ela é voltada para a lateral, que vai se articular com o acrômio da escápula, e a extremidade external, como eu já disse, ela é mais grossa, mais espessa aqui, ela é voltada para a medial e se articula com o externo, tudo bem? Além disso, temos que, se nós pegarmos a clavícula e dividi-la em 3 porções equidistantes, vamos encontrar que os 2/3, eu estou demarcando com a pinça aqui para a medial, esses 2/3 aqui, são os 2/3 mediais da clavícula, eles são convexos anteriormente. E aquele terço mais lateral, que corresponde em boa parte à extremidade acromial, é côncavo anteriormente. Então, o 1/3 lateral é côncavo anteriormente, enquanto os 2/3 mediais, olha só, 1/3, 2/3 mediais, são convexos anteriormente. Assim conseguimos demonstrar a antimeria da clavícula. Ainda falta perceber que a face superior da clavícula ela é lisa, ela não é dotada de muitas depressões e acidentes ósseos, enquanto que a face inferior já é dotada de algumas rugosidades, como por exemplo aqui a extremidade external, encontramos aqui bem próximo a ela, bem medial, a impressão para o ligamento costoclavicular. É um ligamento que tem fixação na primeira costela e aqui na clavícula, formando essa grande impressão para esse ligamento costoclavicular. Na extremidade acromial da clavícula, nós encontramos também 2 marcações ósseas que são oriundas também de uma impressão ligamentar, ou melhor, de uma fixação ligamentar. Observe aqui o tubérculo conoide e essa linha aqui, chamada de linha trapezoide. Essas 2 demarcações aqui são oriundas da fixação do ligamento córacoclavicular, que se fixa no processo coracóide da escápula e depois aqui na clavícula. Então, o tubérculo conoide e a linha trapezoide são oriundas da fixação das subdivisões do ligamento córacoclavicular. Aqui, a divisão conoide do ligamento córacoclavicular e aqui se fixa a divisão trapezoide mais lateral do ligamento córacoclavicular. Vamos revisar aqui, impressão do ligamento costoclavicular, que é mais medial, e aqui o tubérculo conoide e a linha trapezoide, que são formados a partir da fixação do ligamento córacoclavicular. Observe aqui também, novamente, nessa face mais rugosa e acidentada da clavícula, esse sulco, que é o sulco do músculo subclávio. Obviamente, como essa aqui é a face inferior, o músculo que está abaixo, a clavícula, é o músculo subclávio, que se fixa nessa região. Vamos usar nossos conhecimentos adquiridos até aqui para determinar a antimeria dessa outra clavícula,
Veja bem, primeiramente, vamos identificar a extremidade acromial, que é lateral, e a extremidade external, que é medial. E também vamos dividir a clavícula aqui em 1/2 mediais, que estão convexos anteriormente, e aquele terço lateral, que tem a extremidade acromial, côncavo anteriormente. Portanto, aqui é lateral e aqui é medial. Falta determinar agora qual face que é superior e qual face que é inferior. Veja bem, essa face aqui lisa é a superior, e essa face rugosa, impressão do ligamento cosclavicular, tubérculo conóide, linha trapezoide, sulco do músculo subclávio, sulco para o músculo subclávio, estão na face inferior, que é rugosa. Portanto, essa clavícula ela é direita. Vamos continuar nosso estudo dos ossos do membro superior, agora para o segundo osso do cíngulo do membro superior, que é a escápula. Veja bem, em uma vista anterior desse osso, conseguimos ver a grande fossa subescapular, que guarda consigo o músculo subescapular. Aqui nós encontramos um ângulo inferior, um ângulo superior, uma margem ou borda medial, uma margem ou borda lateral, e aqui em cima, um pouco mal delimitado, fica a margem ou borda superior. Podemos observar aqui, nesse osso especificamente, está bem raso, mas aqui fica a incisura da escápula, que em vivo ela é fechada por um ligamento chamado ligamento transverso superior da escápula, que divide o trajeto do nervo e a artéria supraescapular. A artéria passa acima e o nervo passa abaixo aqui, da incisura da escápula, com relação a esse ligamento transverso superior da escápula. Em uma vista lateral, podemos ver aqui a cavidade glenóide da escápula, onde o húmero, de maneira mais específica, a cabeça do húmero vai se articular, formando a juntura do ombro, a articulação gleno-humeral. E essa cavidade glenoide é voltada para a lateral. Observando agora uma vista superior da escápula, podemos ver aqui o chamado processo coracóide da escápula, aqui a fossa supraespinhal, a espinha da escápula, que essas estruturas aqui, como a espinha da escápula e também o acrômio, nós vamos conseguir vê-las melhor em uma vista posterior, mas aqui em uma vista superior conseguimos identificá-la. Então, dessa forma, a partir de agora, conseguimos já determinar a antimeria desse osso. Por quê? Veja bem, a fossa subescapular ela é a anterior, a cavidade glenoide, que vai se articular com o húmero, ela é lateral, e a fossa supraespinhal ela é superior. Então, assim, conseguimos identificar a antimeria desse osso. Portanto, é uma escápula direita. Continuando agora em uma vista posterior, novamente vamos observar a espinha da escápula e essa projeção mais superolateral da espinha da escápula é chamada de acrômio da escápula, que também é lateral. Podemos usar como ponto de referência para determinar a antimeria. Aqui, a comunicação entre a fossa supraespinhal e infraespinhal, existe uma incisura, que é a incisura entre a espinha da escápula e a cavidade glenoide, a incisura espinoglenoidal. Então, temos duas incisuras aqui na escápula, olha só. A incisura da escápula e a incisura espinoglenoidal, tá certo? E aqui, como já havia mencionado, é a fossa infraespinhal, porque está abaixo a espinha da escápula. Aqui é a fossa supraespinhal, porque está acima da espinha da escápula. Como eu já havia mencionado, anteriormente, a fossa subescapular abriga é um ponto de fixação do músculo subescapular. Aqui fica o ponto de fixação do músculo supraespinhal e aqui do músculo infraespinhal. Ambos fazem parte do manguito rotador, juntamente com o músculo redondo menor. Agora que já estudamos os ossos do cíngulo do membro superior, vamos caminhar mais distalmente e analisar o osso do braço, que é o húmero. Então, observe aqui o húmero. Esse osso, nós vamos estudar ele, primeiramente a sua epífise proximal, a sua diáfise, o corpo, e depois a epífise distal, em uma vista anterior e posterior. Então vamos começar nosso estudo nessa epífise proximal, analisando os principais acidentes anatômicos. Observe aqui essa estrutura globosa, que é chamada de cabeça do húmero. Ela que vai se articular com a cavidade glenoide da escápula. Eu vou pegar aqui a nossa escápula, que na verdade não é do mesmo indivíduo, porque a gente vê que essa escápula aqui ela é bem pequenininha em relação a esse húmero, mas de maneira ilustrativa, assim que ocorreria a articulação glenohumeral, a articulação do ombro, tá? Entre a cavidade glenoide e a cabeça do húmero, tá bom?
Então, retornando aqui, a cabeça do húmero, que vai se unir e formar a articulação glenohumeral. Aqui, delimitando a cabeça do húmero do restante da epífise proximal do osso, encontramos o colo anatômico do húmero. Olha só, vamos delimitá-lo aqui até na região mais posterior aqui, ó, o colo anatômico do húmero. Descendo um pouquinho mais, conseguimos ver os tubérculos do húmero. Esse aqui, que é projetado mais anteriormente, é o tubérculo menor do húmero. Esse tubérculo, que é projetado mais lateralmente, ele é maior, é o tubérculo maior do húmero. Entre os dois tubérculos existe um sulco, que é o sulco entre os tubérculos. Portanto, é chamado de sulco intertubercular do húmero. Nesse sulco, em vivo, existe um ligamento aqui chamado ligamento transverso do húmero, que tampa esse sulco, formando uma espécie de canal, que dá passagem para o tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial. Tendão esse que tem fixação no tubérculo supraglenoidal. Nós podemos ver aqui, ó, novamente na escápula, é um pequeno tubérculo acima da cavidade glenoide da escápula. Então, prosseguindo nosso estudo, como já havíamos mencionado, aqui caminha o tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial, por meio do sulco intertubercular do húmero, que é fechado por um ligamento chamado ligamento transverso do húmero. Vamos agora atentar a esse colo aqui, que digamos que delimita a epífise proximal do húmero, chamado colo cirúrgico. Diferentemente do colo anatômico, que ele pode ser palpável e ele é bem fácil de delimitar, porque ele separa a cabeça dos tubérculos, o colo cirúrgico não tem uma demarcação muito exata que a gente consiga palpar. Mas ele é importante porque a maioria das fraturas de epífise proximal de húmero acometem essa região. E esse acometimento pode lesar um feixe vasculonervoso muito importante, que é formado pelo nervo axilar, é o nervo que vai suprir o músculo deltoide redondo menor, e também a artéria circunflexa posterior do húmero. Então, lesões de colo cirúrgico podem provocar lesões também a esse nervo axilar e a essa artéria circunflexa posterior do húmero. Aqui na região posterior da epífise proximal do húmero, podemos ver novamente a cabeça do húmero, o colo anatômico e, digamos que uma porção, aqui na região posterior, do tubérculo maior. Se rotacionarmos aqui para a lateral, novamente tubérculo maior, e aqui chegamos na região anterior de novo. Caminhando um pouco mais para a distal, vamos estudar agora a diáfise humeral, o corpo do húmero. Ele apresenta uma face anterolateral, uma face anteromedial aqui, como podemos observar, e uma face posterior. Ok? Podemos ver aqui também o forame nutrício do húmero, que é localizado mais ou menos na borda medial, como nós conseguimos evidenciar aqui. Chega mais próximo, ó, forame nutrício do húmero. Então veja bem, ó, essa aqui é a face anterolateral e a anteromedial. Essa aqui é a margem ou borda anterior do osso e essa aqui é a margem ou borda medial. Então aqui, ó, bem próximo à borda medial ou à margem medial, encontramos o forame nutrício do húmero, que dá passagem à artéria nutrícia do húmero, que é a principal artéria que vai nutrir o tecido ósseo do húmero, tá certo? Observe que esse forame ele tem direção que se projeta no sentido da articulação do cotovelo aqui. Ele tem direção para distal aqui, ó. Forame nutrício, ele aponta para o cotovelo. Agora, em uma vista posterior, observe aqui, ó, não conseguimos ver o sulco intertubercular, então estamos na vista posterior. Nós encontramos aqui, bem no terço médio desse osso do húmero, na diáfise do húmero, esse sulco, que é o sulco do nervo radial, tá? Aqui, ó, o sulco do nervo radial, ou sulco para o nervo radial, tudo bem? Dessa forma, quando há uma fratura de terço médio do húmero, ou de maneira mais geral, da diáfise do húmero, podemos acometer o nervo radial. Então, a fratura nessa região da diáfise de húmero pode lesar o nervo radial, que é um importante nervo que vai suprir os músculos extensores de punho e dedo e também o próprio músculo tríceps braquial, que fica fixado nessa região, tá certo? Agora, estudando a região anterior da epífise distal do húmero, podemos observar os epicôndilos do húmero. Observe aqui, ó, o epicôndilo lateral do húmero, que ele é menor, em comparação ao grande epicôndilo medial do húmero, que ele é proeminente e facilmente palpável no indivíduo vivo. Então, olha aqui, epicôndilo lateral e epicôndilo medial. Observamos aqui também o côndilo do húmero, que é formado lateralmente pelo capítulo, que vai se articular com o osso rádio, e medialmente pela tróclea, que vai se articular com a una.
Então, revisando, epicôndilo lateral, epicôndilo medial, que é mais proeminente, capítulo e tróclea. Acima do capítulo encontramos a fossa radial. Você se lembra que eu falei que o capítulo se articula com o rádio? Então aqui é a fossa radial. Aqui, novamente, relembrando, é a tróclea, que se articula com a una, e a una tem um processo coronoide, que vai fechar nessa fossa aqui no momento da flexão do antebraço. Portanto, essa aqui é a fossa coronoidea. Então, revisando, ó, capítulo, fossa radial, tróclea, fossa coronoidea. Em uma vista posterior, ou até posterolateral, podemos observar aqui, ó, um sulco que dá passagem ao nervo ulnar. Então, aqui, ó, o sulco do nervo ulnar. Então, uma lesão que vai fraturar aqui a região de epicôndilo medial pode sim danificar o nervo ulnar, gerando danos oriundos à lesão nervosa dessa estrutura, como, por exemplo, a mão em garra. Aqui na região posterior da epífise distal do úmero, podemos encontrar novamente o epicôndilo medial, com o sulco do nervo ulnar. Aqui a tróclea, de novo. Veja que a tróclea ela continua de anterior para posterior, com a fossa do olécrano. O olécrano é uma região da una que irá fechar essa fossa aqui. E o epicôndilo lateral, que ele é bem pequenininho, como já havíamos mencionado. Então essas são as estruturas que nós conseguimos ver na região posterior. Um adendo é que acima do epicôndilo medial existe a crista supraepicondilar medial e acima do epicôndilo lateral existe a crista supraepicondilar lateral. Vamos agora, com nossos conhecimentos adquiridos sobre a estrutura anatômica do úmero e os seus respectivos acidentes ósseos, determinar a antimeria desse osso. Então observe bem, temos anteriormente o sulco intertubercular do úmero e também a fossa radial e a fossa coronoidea. Agora, posteriormente, encontramos apenas a fossa do olécrano. Então é uma forma de determinar qual que é a vista anterior ou posterior desse osso. Além disso, sabemos que o epicôndilo medial ele é mais proeminente, ele é maior do que o epicôndilo lateral. Assim, sabemos que essa região aqui é voltada para a medial. E também, lembramos aqui da cabeça do úmero, que se articula com a cavidade glenoide. Aqui, a cavidade glenoide é voltada para a lateral e a cabeça do úmero para a medial. Então, com esses conhecimentos, podemos determinar a antimeria desse osso, que nesse caso específico, desse osso aqui nas minhas mãos, é um número direito. Vamos prosseguir mais distalmente e começar a analisar os ossos do antebraço. Temos aqui o rádio, que é o osso mais lateral do antebraço. Eu vou pegar aqui um exemplar de una também, que nós vamos estudar a posteriori. Então aqui a una. Ambos são os ossos que formam o nosso antebraço. Vamos primeiro detalhar o rádio, com os seus principais acidentes anatômicos e a sua antimeria. Aqui, na epífise proximal do rádio, encontramos a cabeça do rádio, com a sua fóvea articular, que vai se articular com a estrutura que vocês já aprenderam, que é o capítulo, ali localizado no côndilo do úmero. Então aqui, a fóvea articular para o capítulo do úmero, e aqui a cabeça do rádio. Abaixo da cabeça do rádio existe um colo, que é o colo do rádio. E abaixo do colo do rádio existe essa tuberosidade aqui, que é a tuberosidade do rádio. Esse local é um ponto de fixação muito importante para o tendão do músculo bíceps braquial. Então, o músculo bíceps braquial vai se fixar aqui, vai ter a sua inserção na tuberosidade do rádio. Caminhando um pouco mais distal ainda, vamos encontrar o corpo do rádio. E o corpo do rádio, ele tem algumas faces. Veja bem, essa aqui é a face anterior, essa aqui é a face lateral e essa aqui é a face chamada de face posterior do rádio. Tudo certo? Observamos aqui, na face anterior, o forame nutrício do rádio. Diferentemente do úmero, que o forame nutrício, ele, digamos que, entre aspas, descia em direção ao cotovelo, o forame nutrício do rádio, observe que ele está subindo em direção ao cotovelo. E, novamente, saliento a explicação de que o forame nutrício fornece um local de entrada para a artéria nutrícia do rádio. Agora, vamos analisar a extremidade distal do rádio, a epífise distal. Observamos aqui o chamado processo estiloide do rádio. Vamos observar aqui numa vista de inferior para superior o processo estiloide do rádio. Observe aqui também a face articular cárpica do rádio,
que apresenta um local de articulação para o osso escafoide, mais lateralmente, tendo em vista que o processo estiloide é uma extremidade mais lateral aqui da porção distal. Então aqui articula com o escafoide e aqui articula com o osso semilunar, da face articular cárpica do rádio. Aqui, em uma vista medial, já que lateralmente temos o processo estiloide, medialmente aqui localizamos a incisura ulnar do rádio, certo? A incisura ulnar do rádio, que o osso ulna vai sulcar essa incisura, formando a articulação rádio-ulnar distal. Agora que já conhecemos a estrutura do rádio, vamos nos atentar para a antimeria desse osso. Observe que a tuberosidade do rádio ela é voltada, digamos que para anterior e projetada um pouquinho medialmente. Mas o importante é que posteriormente aqui não conseguimos vê-la. Então, quando encontramos a tuberosidade do rádio, podemos afirmar que estamos vendo o rádio anteriormente, tá certo? E também o processo estiloide, ele é deslocado para a lateral, é a porção mais lateral da extremidade distal desse osso. Portanto, dessa forma, trata-se de um rádio direito, porque aqui é anterior e aqui é lateral. Só poderia ser um rádio direito. Continuando o nosso estudo, vamos partir para a ulna, que, como já havia mencionado, é o osso medial do nosso antebraço. Vamos lá. Agora, na epífise proximal da ulna, encontramos essa grande incisura, que você poderá ver aqui em uma face medial da ulna, a incisura troclear da ulna, certo? Essa incisura troclear da ulna, ela vai se apresentar aqui um processo chamado de processo coronoide e essa região mais superior chamada de olécrano. O processo coronoide, durante o movimento de flexão, ele irá ser abrigado na fossa coronoide do húmero. E o olécrano, durante a extensão, ele vai ficar abrigado na fossa do olécrano, também localizado na região posterior do húmero. Então, aqui, ó, a incisura troclear, nessa vista medial dá para ver melhor a incisura troclear, o processo coronoide e o olécrano aqui, ó, o olécrano da ulna. Aqui podemos ver também a tuberosidade da ulna. A tuberosidade da ulna é ponto de fixação do tendão do músculo braquial. Agora, numa face lateral, podemos ver aqui, ó, essa incisura, que é a incisura radial da ulna. Lembra que no rádio tem a incisura ulnar do rádio, a incisura que a ulna faz no rádio? Aqui é a incisura que o rádio faz na ulna, que é a incisura radial da ulna, que é o ponto de onde ocorre a articulação rádio-ulnar proximal. Então aqui, ó, a incisura radial da ulna. Partindo para o estudo do corpo desse osso, na diáfise da ulna, encontramos aqui, ó, uma face anterior, uma face medial e uma face posterior. E encontramos aqui algumas bordas. Essa borda aqui, que é voltada para a lateral, é a borda interóssea, borda ou margem, que por aqui que irá se fixar a membrana interóssea, que nada mais é do que uma articulação do tipo sindesmose, que vai fixar o rádio e a ulna, chamada de, também, por alguns autores, de articulação rádio-ulnar média. Então aqui, a margem ou borda interóssea, voltada para a lateral. Também podemos observar o forame nutrício desse osso, que, da mesma forma que o rádio, ele se direciona ao cotovelo, ou seja, ele sobe ao cotovelo. Na porção mais distal do osso, podemos encontrar a cabeça da ulna, com essa extremidade articular, mas uma observação é válida no momento. A ulna não se articula com os ossos do carpo, mas existe aqui uma cartilagem chamada cartilagem triangular, que não permite o contato dessa face articular da ulna com os ossos do carpo, mas sim da face articular da ulna com essa cartilagem dita cartilagem triangular, que na verdade é formada de fibrocartilagem. Aqui encontramos o processo estiloide da ulna também, que é uma estrutura muito importante para a fixação de algumas outras estruturas e também para determinar a antimeria desse osso. Como de costume, já vimos todas as estruturas anatômicas dos acidentes ósseos da ulna e agora vamos determinar a antimeria desse osso. Primeiramente, temos que saber que a incisura troclear da ulna é voltada para a anterior, tá? Também a incisura radial da ulna é voltada para a lateral, porque aqui fica o rádio fazendo essa incisura.
E o processo estiloide da una, ele é voltado para a região medial e posterior. Então, essa una aqui só pode ser uma una esquerda. Veja bem, aqui é voltada para anterior, aqui é voltada para medial, que é o processo estiloide, ó. Só que ele não é só medial, ele é medial e posterior. Então, aqui é uma una esquerda. Agora vamos analisar os ossos da mão, primeiramente com o carpo. Veja bem, aqui nós temos a fileira proximal do carpo, que contém 4 ossos. E na fileira distal, mais 4 ossos, totalizando 8 ossos do carpo. Aqui o mais lateral de todos é o osso escafoide. Aqui podemos ver o semilunar, o piramidal mais inferior com o pisiforme, que podemos ver apenas na vista palmar ou anterior, totalizando os 4 ossos da fileira proximal. Então, repetindo, escafoide, semilunar, o piramidal e o pisiforme. Na fileira distal, encontramos mais 4 ossos. Quais são os 4 ossos? Veja bem, aqui encontramos o osso trapézio, seguido de trapezoide, o capitato, que é o maior osso do carpo, e o amato, com o seu âmulo ou gancho do amato. Repetindo agora um pouco mais de perto, trapézio, vamos o trapézio, mais lateral da fileira distal, o trapezoide, o capitato, que é o maior osso, e o amato. E esse aqui é o âmulo do amato. Correto? Agora, vamos falar dos ossos metacarpos. Encontramos aqui os metacarpos que são numerados de 1, aqui do polegar, até 5. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. O nosso polegar apresenta 2 falanges, uma falange proximal e distal. Os demais dedos apresentam, além da falange proximal e da distal, uma falange média, que está em posição intermediária entre a proximal e a distal. Então, veja bem, terceiro dedo aqui, ó. Falange proximal, falange distal e falange média.